Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Estamos a 20 dias do segundo turno das eleições. Eu sou o Marcos Jacobi e conduzo a conversa junto com vocês. Neste episódio, comentamos as pressões vindas da classe dominante para que haja uma inflexão no programa econômico de Lula. A companheira Amanda de Oliveira analisa os cortes no orçamento das universidades e dos institutos federais. E o companheiro Tadeu Brito fala da campanha e dos movimentos políticos no segundo turno do estado do Sergipe. Pessoal, queremos aqui fazer um breve comentário sobre uma pressão que está existindo e se intensificou bastante na semana passada sobre o programa econômico da campanha Lula. Dissemos em mais de uma oportunidade que a esmagadora maioria da classe dominante brasileira trabalhou e se movimentou no primeiro turno para que houvesse o segundo turno. Seja para tentar levar Bolsonaro uma vitória no dia 30, seja para influenciar e pressionar o programa da nossa candidatura num sentido que lhes interesse. Isso vale inclusive para aqueles setores que hoje não se declaram mais bolsonaristas, mas o eram em 2018 e continuaram sendo no que diz respeito à política econômica do governo Bolsonaro e boa parte de suas políticas. E é o que vem acontecendo nesta primeira semana que se completa de campanha. E como sempre, os principais porta-vozes estão no oligopólio da mídia, alinhados às políticas neoliberais e com a hegemonia do capital financeiro. Reparem algumas das manchetes da semana passada. A Veja cravou a seguinte, abre aspas, cadê o programa de governo e o ministro da Fazenda, ponto de interrogação, fecha aspas. Similarmente, numa live do UOL, a chamada era a seguinte, abre aspas, Lula está na obrigação de apresentar programa econômico mais claro para as eleições, fecha aspas. Já uma manchete da Folha dizia, abre aspas, Lula insiste em definir ministro da Economia após segundo turno, mesmo com pressão do mercado. Fecha aspas. Já o portal Poder 360 revela que a adesão de economistas liberais à candidatura Lula se deve mais à possibilidade de influenciar a agenda econômica de um futuro governo do que seus compromissos com a democracia, né? Numa manchete diz que os apoiadores de economistas liberais pedem um passo à frente no que diz respeito à definição da política econômica em um futuro governo. E já a Folha, no sábado, publicou um editorial intitulado, abre aspas, é economia, Lula, fecha aspas, dizendo que o candidato oposicionista está obrigado a dizer o que pretende mudar ou preservar. Vamos lá, se é verdade que a campanha Lula poderia detalhar melhor o programa econômico, também é verdade que muitas ideias, diretrizes e medidas já foram apresentadas, ou na pré-campanha ou na campanha. Por exemplo, a revisão da política de preços e de investimentos da Petrobras, a ênfase no investimento público como fator importante, inclusive, da geração de empregos, o aumento do salário mínimo acima da inflação,
a retomada de uma política de industrialização, o fim do teto de gastos e a revisão ou revogação da reforma trabalhista, entre outras medidas. Mas o oligopólio da mídia e o grande capital parecem fazer ouvidos moucos para essas propostas e exigem outros compromissos e o nome de quem será o futuro ministro da Fazenda. Lula respondeu bem em dizer que é primeiro preciso vencer as eleições para depois definir quem serão os ministros de um futuro governo. Uma discussão a respeito dos nomes ou de possíveis nomes para o ministério não tem sentido nenhum agora e só gerariam confusão. Vejam que não cobram quem será o ministro da Cultura, da Educação, das Mulheres ou da Saúde. Eles querem sim que se defina quem será o ministro da Economia. E algumas das razões estão no próprio editorial da Folha, que diz, abre aspas, que Lula precisa romper com velhas doutrinas estatistas, fecha aspas. Em outro trecho diz, abre aspas, promessas de mais gastos públicos e intervencionismo, de certo podem agradar ideólogos do partido e militantes, mas afugentam os estratos que têm os olhos voltados para a liberdade econômica, o empreendedorismo e a contenção da carga de impostos. Já passa da hora de reconhecer que a agenda liberal dos últimos anos trouxe avanços duradouros. Fecha aspas. A bem da verdade, pessoal, o que as classes dominantes querem não é fazer um debate democrático e plural sobre a política econômica de um futuro governo. O que elas querem é impor a sua política econômica. Setores dela até toleram tirar Bolsonaro da presidência, contanto que a política e a agenda econômica não tenha grandes alterações. Em resumo, a depender do setor, o que a classe dominante quer com essas cobranças e essas pressões é ou ter justificativas para apoiar Bolsonaro com o argumento de que a política econômica no futuro governo é supostamente incerta, ou fazer abertamente uma chantagem para que rebaixemos o nosso programa em seus aspectos antineoliberais. Por isso, a Folha bate na ideia de ampliação do gasto público com políticas sociais e investimentos, e no que ela chama de intervencionismo ou doutrina estatal, questões que sabemos que são fundamentais para alavancarmos um desenvolvimento econômico e social em nosso país, mas que contrariam os interesses do grande capital, especialmente do setor financeiro. E Lula tem razão quando diz que a eleição se ganha na rua, portanto, precisamos ocupar cada vez mais elas. As caminhadas gigantescas em Guarulhos, Campinas e Belo Horizonte nos últimos dias demonstram esse caminho. Precisamos fazer cada vez mais uma campanha de massas, combinando uma multiplicidade de pequenas atividades, capilarizada nos territórios, com grandes mobilizações. Precisamos combinar cada vez mais o debate sobre o nosso legado com o que propomos para o futuro. Precisamos combinar cada vez mais as pautas e os temas que afetam a vida imediata do povo, mas sem abrir mão da disputa ideológica e cultural. Tudo isso contribuirá para a vitória, mas também ajudará a construir melhores condições políticas para as batalhas que virão num possível governo Lula, que serão muitas, não só contra a extrema-direita e o neofascismo, mas também contra o neoliberalismo, que, como dissemos, até tolera que derrotemos eleitoralmente Bolsonaro, mas que não vai tolerar uma mudança na política econômica. Pessoal, na semana passada, o Ministério da Educação anunciou cortes no orçamento das universidades e dos institutos federais.
De imediato houve uma repercussão muito grande e vários segmentos ligados à educação começaram a organizar uma reação. Aparentemente, o Ministério recuou destes cortes. De qualquer maneira, vários segmentos e entidades, especialmente ligados aos estudantes, estão organizando mobilizações para o próximo período. Sobre estas questões, nós vamos ouvir a Amanda de Oliveira, que é militante petista no Rio de Janeiro e diretora da UNE. Salve, salve, rapaziada de luta, salve, salve, ouvintes do podcast. Quem fala é Amanda Oliveira, sou militante do Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro e sou também diretora de assistência estudantil da União Nacional de Estudantes. E aqui eu vim brevemente comentar o que foi nessa repercussão dos cortes, de mais cortes, porque não é novidade nenhuma para nenhum de nós, que esse governo tem um projeto de desmantelamento das universidades, né? E também da educação básica, da educação pública no modo geral. Então, os cortes foram direcionados às universidades federais e aos institutos federais técnicos. O governo até recuou esta semana por muita pressão popular, eles viram que realmente o povo começou a tomar uma consciência do que é, né, esses ataques que já são recorrentes, principalmente à educação. Então, o governo Bolsonaro com o MEC dá uma recuada. Porém, a gente sabe muito bem que esses cortes foram feitos com o objetivo de aumentar o orçamento privado, o orçamento secreto de Bolsonaro. E, obviamente, toda a máquina que alimenta a sua campanha, né? E também o seu próprio gabinete do ódio, que dentro e fora de campanha funciona cotidianamente, atacando, provocando mais estragos nas instituições de ensino. Então, a gente sabe que é um projeto muito bem articulado e muito bem montado e que o governo, obviamente, não vai parar por aí. A gente tem uma série de ataques à população desde Temer, mas com uma continuação com Bolsonaro, né? Acho que talvez até mais feroz e menos cínica do que o golpista Michel Temer. Então, o Bolsonaro ele não esconde os ataques à educação e está realmente tentando deixar a sua marca como o presidente que mais destruiu e teve como inimigo a educação pública e a saúde, enfim, os trabalhadores de um modo geral. Agora a gente tem realmente um recuo, apesar do recuo do governo federal, a gente tem uma mobilização dentro e fora das instituições de ensino, ou seja, conseguiu-se com as denúncias dos cortes uma massificação na defesa da educação. Então, muitos atos estão sendo convocados, muitas atividades estão sendo colocadas em práticas desde já, com mobilização dentro e fora das universidades, para que a gente consiga, no dia 18, que é o nosso Dia Nacional de Mobilização e Luta em Defesa da Educação, fazer valer o nosso recado para Bolsonaro e toda a sua gangue golpista, fascista e neoliberal. Não vamos recuar. Os estudantes conseguem colocar medo em Bolsonaro, porque os estudantes, de fato, conseguem tocar naquilo que ele realmente ele recua, que é a educação no sentido mais amplo, no sentido mais popular, no sentido mais diversificado, né? Então, nós sabemos que a população, as camadas mais populares tendem a defender muito mais essas instituições de ensino quando sabem que é o presente e o futuro de seus filhos, de seus netos, de seus sobrinhos, de seus familiares que está em jogo. Então, a educação ainda é uma grande arma para se derrotar o discurso de ódio, o discurso da mentira, o discurso fascista de Bolsonaro. Mais uma vez, eu reitero, não vamos recuar. E dia 18 estaremos nas ruas. Então, você, jovem, estudante, jovem ou não, na verdade, que está escutando nosso podcast agora, pode se preparar que a partir do dia 13 teremos milhares de assembleias, mais uma vez dentro e fora das universidades, para que a gente possa dar o gás necessário e que dia 18 seja o dia que, mais uma vez, Bolsonaro escutará a nossa voz. A educação vale a luta e vale toda a luta possível. Até mais. Obrigado, Amanda, pelos seus relatos e pelos seus informes. Certamente a educação pública vale toda a nossa luta e certamente todos os nossos ouvintes do podcast estarão engajados, estarão apoiando as mobilizações do próximo período, especialmente as do dia 18,
contra os cortes na área da educação e as demais políticas educacionais deste governo que levam a tantos retrocessos. Bom, pessoal, nos últimos episódios do nosso podcast, nós demos uma atenção ao balanço das eleições do primeiro turno, seja do ponto de vista nacional, regional ou mesmo alguns balanços estaduais. Na edição de hoje, começaremos a fazer e a escutar alguns companheiros e companheiras relatando e dando informes a respeito das eleições no segundo turno e da campanha no segundo turno em alguns estados. Hoje ouviremos o Tadeu Brito, que é militante e dirigente petista no estado do Sergipe e que nos dará um informe sobre a situação política e eleitoral naquele estado. Alô, Marco e demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Vou passar aqui os informes políticos do primeiro turno e qual é a perspectiva para o segundo turno aqui em Sergipe, estado onde também tem disputa de segundo turno para o governo do estado, com o PT liderando a disputa. Primeiro, os dados nacionais de Lula. Lula ganhou em todos os 75 municípios, na soma total dá quase 830 mil votos, 65% dos votos válidos. A meta que nós estamos tirando é crescer 10, 15% na votação no estado. Estamos trabalhando incansavelmente desde o início do segundo turno, recolhendo o que é de material que sobrou de Lula, né, nos comitês, nas bolsas, nos carros, para a gente juntar isso e tá indo para os terminais de ônibus, para os comércios populares nos bairros grandes, nas escolas públicas, nas praças, dialogando com a juventude, uma turma que passa para comprar o pão no fim de tarde e fazendo a campanha crescer. É visível como você, com a caixinha de som, com a música animada de Lula, e oferecendo em larga escala o material do 13, as pessoas vêm pegar. E isso está fazendo a campanha de Rogério crescer na disputa do segundo turno. Aí eu entro nela. Lula teve 830 mil votos e Rogério teve 340. É uma diferença de 390 mil votos. Rogério está indo para a disputa no segundo turno contra a candidatura governista, que obteve 295 mil votos. A diferença se dá pelo seguinte: havia uma terceira candidatura ao governo do estado de Sergipe muito potente, um enraizamento popular. Era uma candidatura de um bolsonarista, do PL, Walmir de Francisquinho. Walmir de Francisquinho teve sua candidatura impugnada na última eleição, mas já estava nas urnas. Quase 500 mil pessoas votaram na candidatura de Walmir de Francisquinho e a grande maioria delas votou em Lula. Por isso essa diferença. Walmir de Francisquinho está vindo apoiar a nossa candidatura ao governo de Sergipe pelo revanchismo que tem com o atual governo, que trabalhou incansavelmente no judiciário sergipano e a nível nacional para impugnar, porque era a única forma, era a única maneira de Fábio Mentiroso chegar no segundo turno. Bom, contradição dentro das elites favorece a nós. Nós temos que saber aproveitar. Walmir acabou de declarar apoio a Rogério Carvalho no segundo turno, mas mantém sua posição de apoiar Bolsonaro, sempre deixando claro que o povo é livre para votar em Lula. Ou seja, tem contradição no meio das elites. Vamos aproveitar. Dito isso, a gente precisa fazer campanha militante, porque, de acordo de cúpula, a gente sabe as suas limitações. Nós precisamos fazer com que o povo na feira, para que o povo nos terminais, para que a classe trabalhadora não só vote no 13, em Rogério e em Lula, mas se organize, consiga compreender o plano de sabotagem que existe, de chantagem, das chantagens que estão sendo feitas para amordaçar os governos populares na frente. Nesse sentido, a luta da classe trabalhadora sergipana tem êxito. Explico. Walmir de Francisquinho, do PL, caçado, teve uma grande votação, colocou como condição para apoiar Rogério Carvalho 3 pautas caras à classe trabalhadora, mas que foi fruto da classe trabalhadora, ela está em evidência. Primeira, devolver o que foi confiscado criminosamente e legalmente pelo governo de Sergipe, pelo atual governo, dos aposentados e pensionistas durante 27 meses, fruto da reforma da Previdência Estadual, que muitos dos aliados de Walmir votaram a favor. Olha a contradição. Mas é a luta da classe trabalhadora que fez avançar. Qual é a outra pauta
que Valmir coloca como condição: pagar, de acordo com a legislação nacional, o piso nacional do magistério e da enfermagem. Pauta da luta dessas categorias. Objetivamente, Valmir está fazendo uma jogada para fazer a revanche ao atual governo, mas se cacifar para disputas mais na frente. Contradições à parte, mas na frente, depois do segundo turno, a gente faz balanço. Mas nós precisamos dizer objetivamente que foi a luta da CUT, a luta do Sintese, a luta das professoras e professores aposentados da rede pública do estado de Sergipe, que fez com que a política colocasse isso como centralidade. Já estava no programa de Rogério, já estava no programa de Valmir, mas ganha evidência. Então é importante que as entidades da classe trabalhadora saibam aproveitar esse momento para exaltar a importância da organização sindical, da organização partidária de esquerda, da luta popular. Então, Marquito, fica aí esses informes e esse grande desafio. Quinta-feira, agora de tarde, Lula vai estar aqui em Aracaju. Nós acabamos de ter uma reunião no partido para poder preparar 15 mil bandeirinhas, muito material, e a classe trabalhadora não só vir de Lula, mas sair do ato abastecida de material, munida para poder ganhar essa batalha no dia 30 de outubro. É Lula lá, Rogério Cá. 13. Muito bom, Tadeu. Obrigado pelo seu informe, pela sua análise da situação política eleitoral aí no estado do Sergipe. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, que é feito inteiramente por meio de troca de áudios em aplicativo de mensagem. Nos encontramos na próxima edição. Então, até lá. Boa campanha, boa luta e Lula presidente.